Então vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios 11. Faremos o ofertório e a ceia no final. 1 Coríntios 11, versículo 28. Quem achou, diga amém. Opa, um bocado de gente já achou aí. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Diga, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. A ceia do Senhor. Hoje é dia de ceia. Eu quero, na primeira ceia de 2026, trazer 3 reflexões profundas que são necessárias na vida do crente. Nós estamos vivendo uma era de banalização. A banalização é quando as pessoas vulgarizam as coisas. Aquilo que era antes considerado sagrado já não tem tanta relevância, já não é tratado mais com a seriedade. Tem gente que olha a palavra de Deus escrita com desdém. Trata a palavra de Deus como quem trata um livro de adivinhações ou de frases de efeito. Dizem que no mundo muçulmano, eles levam tão a sério que em alguns ramos do islamismo, eles têm na prateleira um lugar exclusivo para o Alcorão, que é o livro sagrado deles. Olha só. E enquanto isso, cristãos tratam a Bíblia com desdém. Pegam a Bíblia, jogam em qualquer lugar, tratam de qualquer jeito. Sei de um caso de uma pessoa que usou a Bíblia como calço, porque a palavra de Deus perdeu a relevância e a importância para essas pessoas. E junto com a irrelevância que a palavra de Deus passou a ter para algumas pessoas, vem uma interpretação equivocada, adequada às necessidades e prioridades de cada um em relação ao que a Escritura diz. A Bíblia diz sobre si mesma que toda a Escritura é divinamente inspirada. Portanto, em última instância, a Bíblia é a revelação de Deus para o homem. E aí dizem, mas quem escreveu a Bíblia foram homens. Sim, e Deus usou esses homens dentro das suas limitações, da capacidade intelectual de cada um. No entanto, eles foram inspirados por Deus, cheios do Espírito Santo, e existe até um termo que é usado na teologia para definir isso, que é theopneustos, que significa que eles estavam inspirados, cheios de Deus. Literalmente, theopneustos, que a gente traduz como inspirados, quer dizer cheios de Deus. E muitas pessoas usam a palavra inspiração à torta e à direito. E não entendem o sentido bíblico dessa palavra. A profundidade relevante que está no que é você receber uma palavra de Deus para a sua vida. Num culto como este, em que já tivemos orações e cânticos e agora a ministração da palavra, Deus está usando pessoas diferentes, de múltiplas formas, para tocar o coração de cada um que está aqui e do que nos acompanha em casa. Por quê? Porque Deus sabe a necessidade de cada um de nós. Deus sabe como de fato estamos por dentro. E eu não estou falando de coisas físicas, porque as coisas físicas têm os médicos para cuidar. Eu estou falando da nossa estrutura espiritual. Não é emocional, porque essa é circunstancial. Um dia vamos morrer. Eu lembro-me que o nosso saudoso e querido pastor Josafá Valverde, que era um dos pastores auxiliares da primeira igreja batista, por quem eu tinha um imenso carinho, amor e gratidão pelas vezes em que ele me ajudou, quando eu cheguei aqui. Um dia eu estava andando na rua e eu vi, cabisbaixo, andando devagarinho. E eu me aproximei para falar com ele, porque eu gostava muito dele.
E eu, está tudo bem, pastor? Estou achando o senhor. Ele disse, não, meu irmão, é o corpo que já não é mais o mesmo. Já não tem o vigor. Mas aqui por dentro, eu estou vivo. Porque eu sei em quem tenho crido. Aí o câncer levou a esposa dele. Ele ficou muito triste porque eles tinham um casamento bom. Eles viviam muito unidos, viviam em comunhão. E aquilo mexeu com ele. Mas ele continuou firme no Senhor. Até que chegou o dia do pai recolhê-lo. Eu fui ao enterro dele, fui ao velório. E eu fiquei ali olhando aquele corpo daquele homem outrora tão vibrante, tão envolvido com a obra de Deus. E me veio um pensamento, um dia será você. Um dia eu vou estar dentro de um caixão. E espero que muitos de vocês, se não a grande maioria ou todos, estejam vivos. Para naquele dia da despedida final, alguns dizerem, era um grande homem. Esse sim era homem de Deus. Esse era pastor de verdade. Aprendi muito com ele, porque todo morto vira santo. Todo morto vira pessoa do bem. Não vi até hoje um morto que alguém dissesse assim, não valia nada, nunca vi. Pode até pensar, mas não disse. Tem muitas pessoas que estão tratando Deus como um morto, que precisa dos seus elogios, precisa da sua bajulação. Porque quando você elogia o morto, você não está elogiando o morto, você está falando para a plateia, para ficar bem na foto, porque fica feio falar de quem não está aqui para se defender. E muitas pessoas se dirigem a Deus como se ele fosse um morto. Não, Deus, ai de mim se não fosse Deus. Ai Jesus, a minha vida sem Deus não é nada. Deus não está morto. Ele é o Deus vivo. Ele era o Deus de Abraão, Abraão morreu. Ele se tornou o Deus de Isaac. Isaac morreu. Ele se tornou o Deus de Jacó. Jacó morreu. Mas você está vivo. Ele é o seu Deus. Diga o seu nome e diga, ele é o Deus de Teobaldo. Ele é Deus de vivos. E se ele é Deus de vivos, tenho que me dirigir a ele como sendo ele um Deus vivo. E quem está vivo tem relacionamento. Quem está vivo tem intimidade. Quem está vivo ouve e fala. E ele quer falar com você. O salmista no Salmo 139 faz uma afirmação que faz eco com o texto que eu acabei de ler. Faz coro, combina certinho com o que eu acabei de ler. Ele diz, sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Olha a súplica do salmista no Salmo 139. Sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Tem pessoas que vêm para o culto e dizem assim, eu não vou tomar ceia não, porque eu estou em pecado. É? É. Mas você sabia que quando você confessa a Deus o seu pecado, Ele é perdoado? Você não tem que confessar ao pastor, nem ao diácono, nem ao líder de célula. Você tem que confessar a Deus. Quando a Bíblia diz assim, examine-se o homem a si mesmo, a Bíblia está convidando você a um mergulho dentro de você mesmo. Um alto mergulho. Uma autocrítica espiritual. Um olhar interno, interior. Porque Deus, o Senhor, que é vivo e não está morto, Ele já conhece a sua vida. Ele já sabe tudo, besta. Tu é que pensa que Ele não sabe. É verdade ou não é, Plínio? Mas Ele está interessado na sua integridade, na sua inteireza de caráter, em chegar para Ele e dizer, como fez o homem, que era o filho pródigo, que a gente não sabe o nome. Pequei contra o céu e pequei contra ti. Direi isso ao meu Pai. Olha que dimensão espiritual, eu sempre falo isso, porque é bom trazer sempre isso à lembrança. Pequei contra o céu, porque todo pecado é primeiro contra Deus. Ele é vertical. Pequei contra ti. Ó, fazendo L, ó. Esse L aqui, ó, é correto. Não há conotação política nisso. Relação vertical com Deus, relação horizontal com o seu próximo.
E quando eu olho para mim mesmo, eu estou no vértice, que é o ponto de convergência. Eu tenho a minha relação com o meu próximo a partir de mim. Eu tenho minha relação com o meu Deus a partir de mim. Então, o começo está em mim. Então, sonda-me, ó Deus, diz o salmista, e vê se há em mim algum caminho mau. Ele está dizendo isso porque o Espírito Santo não habitava nele. É uma linguagem do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava no homem. Mas no Novo Testamento o Espírito Santo vem habitar no homem. Nós somos morada do Espírito. Quando nos convertemos a Jesus, somos selados com o seu Espírito. Tem algum selado aqui hoje? Todo selado é marcado. O rei preparava uma carta para um outro rei ou para uma autoridade. Ele colocava uma cera, vedando aquela carta, e pegava o seu anel e botava a sua marca. E aquela cera só podia ser rompida pelo destinatário. Você tem um destino eterno. O seu destino é a glória eterna com o Senhor. Eu vou falar em português, essa mania de falar em outros idiomas é um caso sério. Você tem um destino, e o seu destino é a glória eterna com o Senhor. Então, se você tem um destino espiritual, eterno com o Senhor, você tem motivo para andar triste? Respondam. Não tem. E por que muitos de vocês andam cabisbaixos, entristecidos e abatidos? Porque aquele negócio não deu certo, porque aquele relacionamento acabou, porque perdeu aquele emprego, e por N outras razões. Alegrai-vos no Senhor, diz a palavra, alegrai-vos sempre no Senhor, porque é Ele quem restaura as nossas forças. E quando Ele restaura as nossas forças, Ele devolve a alegria. E a alegria principal, a alegria maior na vida do crente, é aquela que Davi pediu ao Pai. Que lhe devolvesse, que não retirasse dele a alegria da salvação. Tende por motivo de grande gozo. Gozo aqui quer dizer alegria, satisfação, um prazer espiritual incomensurável, que não pode ser medido. Tende por motivo de grande alegria, satisfação, gozo no Senhor, o fato de serdes filhos de Deus e herdeiros da glória eterna. Examinar-se o homem a si mesmo implica um desejo, uma inclinação, um movimento em direção à santidade. E santidade aqui tem a ver com consagração, com separação de vida exclusivamente para Deus. Pois a Bíblia diz, segui a paz com todos, mas também a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então diga comigo, eu preciso compreender que o Espírito Santo deseja que eu me mova dessa forma. Quem recebe essa palavra? Amém. Glória a Deus. Então examine-se a cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A ceia do Senhor é esse momento espiritual, sagrado, que é feito em memória dEle. Não existe poder sobrenatural no pão nem no cálice. Se você acha que o cálice vai curar você dos seus pecados, das suas enfermidades físicas, emocionais, que vai libertar você de opressões espirituais, não vai. A ceia não tem poderes mágicos. A ceia é um culto feito em memória. Em memória quer dizer de alguém que morreu, mas que ressuscitou, está vivo, subiu aos céus, está à direita de Deus e voltará para buscar os que nele creem. Tem alguém que crê nisso aqui? Quando você crê na certeza da salvação, na certeza da vida eterna, você crê junto com isso na certeza do arrebatamento. Então ande todos os dias como se fosse o último sobre a terra. Não se preocupe se algo der errado. Eu fui candidato a vereador, perdi a eleição. Aí chegou um camarada, me procurou e disse assim, como é que você está? Eu disse, eu estou bem. Você não está triste não? Eu disse, eu não. Por quê? Porque eu também fui candidato uma vez e eu perdi, eu fiquei dias triste. Eu digo, olha, faltando poucos dias para a eleição, eu fiz uma oração ao Senhor e disse assim, Senhor, se é para a tua honra e tua glória, que eu vença. Se não for para a tua honra e tua glória, que eu não vença, mas em qualquer circunstância, que eu esteja onde o Senhor quer. Aí vieram os irmãos, porque esse não era o seu lugar. Quem és tu para julgar? Você não sabe o que Deus queria fazer. Você não sabe o que Deus quer fazer na vida do outro. Então para de se meter na vida do outro e querer decidir o que o outro deve ou não fazer. Então somente cuide da tua própria vida e procure apresentar-te a Deus
como obreiro aprovado. Porque Deus vai honrar a sua fé pela sua fidelidade. Olha bem, fé, crer nas promessas, fidelidade, viver em alinhamento com essas promessas. E aí você submete a Deus, você vai lá, Jesus orando no Getsemane, ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus, como homem, está dizendo o seguinte: você tem o direito de orar por qualquer coisa, você tem o direito de pedir qualquer coisa ao Pai, mas você tem a obrigação de submeter tudo à soberana vontade do Pai. Pode ouvir o que eu estou falando? Pai, eu estou doente. O médico me deu 6 meses de vida. Se for para a tua honra e tua glória, eu quero que o Senhor me cure. E me dê mais uns anos aqui na terra, porque eu quero fazer mais coisas para o Senhor. Mas se chegou a hora de eu ir ao teu encontro, eu estou pronto, Senhor. A minha vida é tua. É assim que um crente deveria orar. Mas há um apego desesperado com a vida terrena. Oh, meu Deus, a vida vai acabar. A vida de todos nós vai acabar em algum dia. Mas quando nos movemos por fé, fazemos tudo o que está ao nosso alcance para continuarmos vivos e bem, mas aprendemos a viver para Cristo, quer seja morto ou não. Ele nos ressuscitará, Ele nos arrebatará, Ele nos transformará se estivermos vivos e estaremos todos no mesmo lugar para sempre com Ele. O diabo não vai roubar a tua salvação, mas ele pode roubar a tua alegria da salvação. A alegria de pertencer ao Senhor. Eu acho bonito quando eu vejo uma pessoa dar o máximo de si por alguma coisa, mas em algum momento eu ouço dos lábios daquela pessoa, ou percebo em suas atitudes, uma entrega submissa ao Senhor. É teu, Senhor. Um exemplo bíblico magistral, quer dizer, o máximo, grandioso para isso, é a entrega de Isaac. Você sabe o que é um homem orar para Deus curar a esterilidade da sua esposa? Sara, esposa de Abraão, era estéril. Imagina você, meu amigo Cleb Jones, que tem a sua esposa maravilhosa, e ela não pudesse te dar filhos. E você orasse e jejuasse todos os dias pedindo a Deus: me dá um filho, Senhor, pelo menos um. Abraão orou e o Senhor disse a ele: eu vou te dar uma multidão tão grande. Olha as estrelas do céu, você pode contar? Não. Olha as areias, os grãos de areia do mar, você pode contar? Não. Assim será a sua descendência. Jesus quis dizer incontável, de tão numerosa que seria. E a Bíblia diz que Abraão fez o quê? Ele creu. E por isso ele passou a ser chamado de pai da fé. Porque a fé é a crença no improvável. A fé espiritual é a crença no improvável, segundo a revelação de Deus. É todas as circunstâncias apontarem nessa direção, que vai dar tudo errado, mas a palavra de Deus está me dizendo que eu devo crer e continuar firme até o fim. E eu digo: Senhor, eu vou continuar crendo nisso, mas se isso não acontecer, o Senhor continua sendo Deus. Eu não preciso que as coisas aconteçam como eu quero. Eu só preciso que as coisas aconteçam segundo a vontade do meu Senhor. Abraão leva o filho para oferecer sacrifício humano. Ele não questiona Deus: mas Deus, o Senhor está me pedindo para matar o meu filho. Aqui se sacrifica animais. Ele não questiona. Ele simplesmente obedece. Às vezes Deus pede que nós façamos o inesperado. Algo que vai contra a corrente. Algo que vai contra o padrão. E que a gente só faz por um único motivo. Só existe uma motivação para fazer algo que vai contra o padrão. Chama-se obediência. E a Bíblia diz que Deus não está atrás de sacrifício, não é isso, Plínio? Misericórdias que se manifestam pela submissão, que nada mais é do que a obediência ao Senhor. Quando Filipe era pequeno, um dia ele teve uma doença, ele quase foi embora. Foi hospitalizado, Nilza ficou com ele, e eu disse: Senhor, um dia disseram à minha esposa que ela não podia ter filhos.
Disseram a mim que eu não podia gerar filhos. Não sei se vocês sabem disso. Seu pastor não podia gerar filhos e sua pastora não podia ter filhos. Porque Nilza tirou um mioma gigante. E havia inúmeros miomas ainda. E o médico disse, a possibilidade de engravidar é mínima. É quase zero. Você não vai poder ter filhos. Eu fiz exames e disse, olha, a sua capacidade de gerar filhos é mínima. É pequenininha. Vocês não vão ter filhos. Juntou duas pessoas estragadas, entre aspas. Deus ama pegar pessoas, entre aspas, estragadas e consertar. Porque quando a coisa acontece, não existe dúvida, foi o Senhor que fez. Eu fiz uma cirurgia corretiva. Quem quiser saber detalhes, me pergunte depois em off. Os homens, as mulheres não. E é mesmo assim o médico disse, não é certeza. Minha mulher, a médica disse a ela, a doutora Marieta, especialista em reprodução humana, 9 anos de estudos no exterior, era a maior especialista de Feira de Santana, uma das maiores da Bahia. Olha, minha filha, você vai fazer um tratamento, vai tomar uma medicação e vai ser acompanhada por mim mês a mês durante 2 anos. E depois de 2 anos, vamos ver se existe alguma possibilidade de você engravidar. Tudo certo, esqueceram de combinar com ele. Aí, 2 meses e meio depois, Felipe disse, oi pessoal, cheguei! E nasceu Felipe. E a gente tentou outro. Tentamos e não veio nada. Porque Deus só queria dar um. Acho que eu orei errado, eu pedi a Deus um, eu devia pedir, Deus, me dá pelo menos 10 filhos, Senhor. Eu errei na hora, esqueci de botar o 0. Tem que pedir direito, viu? E Deus me deu. E Felipe cresceu, se tornou um homem admirável, de caráter, de referência. Bênção na vida de muitas pessoas. Aí Felipe casa e me dá de presente meu segundo filho, Bento, que é o amor da minha vida, presente de Deus. E me deu vocês, que eu amo como filhos, como irmãos mais velhos, irmãos mais novos, como pai, mãe. Tenho respeito, carinho por todos vocês. Quando você direciona o amor que Deus colocou em seu coração, da forma certa, para o seu entorno, para as pessoas que estão em sua volta, você não tem motivo para se abater. Você pode ter motivo para, em algum momento, estar triste. A tristeza na vida do crente é como um passarinho que pousou no seu ombro. Pousou e foi embora. A tristeza não faz morada permanente, a menos que você produza o ninho. Tem alguém produzindo um ninho de amargura, de rancor, de ressentimento, de tristeza na alma? Vai se libertar hoje em nome de Jesus. Diga amém. Quando Abraão oferece o sacrifício, Deus vê a fidelidade dele, que a fidelidade é um fruto da sua fé. Ele anda de acordo com os princípios da sua fé e das promessas do Senhor. Aí Deus diz, não precisa não, Abraão, já providenciei o sacrifício. Aparece um animal. Deus sempre dará o livramento na vida dos que nele confiam. Mas e se ele não der? Se o livramento não vier? Se a cura da enfermidade não vier? Se a situação de pobreza e miséria não mudar? Ter que viver de bico todo dia, sem saber o que vai comer amanhã? A culpa é de Deus. Nós não entendemos o que está acontecendo conosco, essa é a grande verdade. E hoje, quando você comer do pão e beber do cálice, eu quero que você renove a sua aliança com o Senhor, dizendo, Senhor, eu não sei o que esse ano reserva para mim, mas seja o que for, que esteja dentro da tua vontade. Senhor, eu vou comer do pão e eu vou beber do cálice para dizer que eu tenho uma aliança contigo. E a minha aliança contigo não é só nos dias bons. A minha aliança contigo é em todos os dias. Quem diz amém a isso? Eu tirei minha aliança que estava machucando a mão, botei lá num lugar, a pastora Nilza guardou. Aí quando ela estava para viajar, eu disse, cadê minha aliança? Ela disse, está em algum lugar. Nilza é daquela esposa que guarda as coisas tão bem guardadas, mas tão bem guardada. Todas as esposas são assim, viu, que elas não me escutem. Tão bem guardadas, não é, maridos? É ou não é? Elas guardam as coisas tão bem guardadas, mas tão bem guardadas, não é não, pastor Ismael? Que depois elas mesmas diziam assim, onde foi mesmo que eu guardei? Mas guardou. E a minha aliança, a sua aliança com Deus, ela não é visível aos olhos,
mas ela é perceptível no espírito. E ela se manifesta na hora da dificuldade. Quando você se agarra com Deus e diz, eu não vou me abalar. Porque o salmista no Salmo 46, versículo 1, Cátia, ele diz assim, Deus, Ele não é só meu, Ele é nosso. Olha como o salmista foi inteligente. Ele pluralizou, botou no plural a coisa. Ele não puxou só para ele. Ele disse, Deus é o nosso, meu e seu. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O que era um refúgio? Era um lugar de se esconder do inimigo que estava tentando te matar, te perseguir. Mas ele não é só refúgio, ele é parede de proteção, ele é fortaleza, ele te acolhe e ele ainda luta por ti e te protege de Satanás. Nesta, tu não tocas, porque ele ou ela é meu. Tome postura de crente. 2026 pode ser um ano diferente para você. Não porque vai faltar problemas, não porque vão faltar lutas e dificuldades, mas porque em 2026 você vai ter postura diferente. Quando Moisés está conduzindo o povo, a palavra de Deus diz que ele está conduzindo o povo no deserto, saindo do Egito. E quando ele chega diante do Mar Vermelho, o povo começa a murmurar. Porque não tinha como atravessar aquele mar. É um canal gigantesco, um braço de mar, para atravessar para o outro lado. Como? Não tinha barcos. O faraó vindo atrás com seu exército. Era o exército mais poderoso daquele tempo. No mundo inteiro, nenhum país, nenhuma nação tinha um exército mais poderoso do que o do Egito. Sabe agora quando os Estados Unidos foi lá e pegou Maduro? Guardadas as devidas proporções, o Egito era os Estados Unidos daquele tempo. E Israel era um punhado de gente desarmada no meio do deserto. Todas as probabilidades humanas para o fracasso. É assim que Satanás tenta passar para você a mensagem quando você está passando por uma situação de dificuldade. E situação de dificuldade pode ser circunstanciais ou provocadas. Circunstanciais, podia acontecer com qualquer um. O carro bateu, caiu num buraco. Estragou o carro, você bateu, se machucou. Ou então, pode ser você que não vigiou, vacilou em alguma coisa e criou aquela circunstância, não importa. Quando você se rende ao Senhor, confessa o seu pecado e permite que o Espírito Santo trabalhe em sua vida, Ele te restaura e te coloca na posição de honra. Mas Deus está procurando homens e mulheres que decidam ter postura, posicionamento. Moisés olha o mar e ele não sabe o que fazer. Quantas vezes eu, Teobaldo, como homem, como marido, como pai, como pastor, como amigo, como conselheiro e tantas outras coisas, pedi a Deus direção sobre o que dizer a alguém, o que fazer. Algumas pessoas já me procuraram em situações difíceis, muito difíceis, dificílimas. Pastor, o que é que eu faço? Eu digo, meu Deus, tem misericórdia, o que é que eu vou dizer? Porque essa pessoa veio a mim no desespero, ela está pedindo uma palavra assim, o que é que eu vou dizer? E aí, de repente, do nada, o Espírito Santo bota uma ideia na minha mente, porque é Ele quem nos ilumina, é Ele quem nos guia. Quem crê nisso? Do nada, vírgula, Ele habita em nós. O temor do Senhor, gente, é que é o princípio da sabedoria. Deus não está interessado em derramar sua sabedoria só para o pastor, para os irmãos experientes da igreja, não. A sabedoria do Senhor está à disposição de todos que creem e o buscam em espírito e em verdade. A Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não joga na cara, não lança em rosto. Então, se você tem uma decisão para tomar, algo para fazer, seja o que for na sua vida, que está complicado, não está sabendo lidar com a situação, derrame-se diante do Senhor em oração. Ele vai te ouvir e Ele te responderá do modo dele. Receba essa palavra. O salmista no Salmo 40 diz, na minha angústia, eu clamei ao Senhor
e Ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Parece que é nas horas do desespero que a gente faz as orações mais sinceras. Mas Deus ouve a oração em qualquer momento, desde que ela seja feita com fé, em espírito e em verdade. Amém? Então Moisés olha e diz assim: vou pedir a Deus direção. Deus, o povo está reclamando que o Senhor nos trouxe para morrer nesse deserto. Já tem gente até dizendo que está com saudade das cebolas do Egito. Uma delícia as cebolas. Quando você se vê num beco sem saída, e você não exercita, não põe em prática a sua fé, você acha excelente até o que não era excelente. Você sente saudade até do que te oprimia. Eu estava lá em casa, tá certo que meu marido me batia dia sim e dia sim, mas eu tinha comida na mesa. Eu estava naquele emprego, eu era humilhado todo dia pelo meu patrão. Eu me sentia péssimo, um lixo, um trapo humano, mas pelo menos eu tinha um emprego. E você às vezes não entende que existe um tempo de passagem entre o agora e o aonde Deus quer que você esteja. Aqui é onde Deus quer que você esteja. Aqui é o seu agora. Aqui é o seu José. José, filho de Israel, de Jacó, na casa do seu pai. Invejado pelos irmãos. Mas aqui é José, no Egito, poderoso, governando a maior nação da terra. E entre esse lugar e esse, ele teve que primeiro passar pela escravidão. Às vezes a opressão vem com a permissão de Deus para exercitarmos a nossa fé, aprendendo a nos posicionarmos. Diga, tome, diga para o irmão próximo de você, diga assim firme, diga, tome posição diante das dificuldades como crente. Posicione-se, crendo, confiando e descansando no seu Deus, porque Ele é fiel. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Dia de ceia pode ser o seu dia de se examinar. Deus fala para Moisés: Moisés, por que é que você está clamando a mim? Eu não já te dei autoridade? Eu não já te dei poder? Através de você e de Arão eu não operei sinais e maravilhas no Egito? Tome posição, Moisés. Ergue o teu cajado e ordena que o mar se abra. Quando Deus libera a sua palavra, Ele espera que você se posicione de acordo com a palavra liberada. Quem crê nisso? Quando você toma posição de acordo com a palavra liberada, o milagre acontece. Por quê? Porque o milagre sempre esteve à disposição dos que creem, mas ele só acontece na vida de quem se posiciona. Vou repetir, o milagre de Deus está à disposição de todos que creem. Isso inclui você e você que está assistindo em casa. Mas ele só acontece na vida de quem se posiciona espiritualmente de acordo com a palavra de Deus. Não é se posicionar espiritualmente de acordo com o que alguém lhe disse, ou com o que você acha, ou o que você ouviu no pregador, ou você leu no livro. É com o que Deus diz na sua palavra. Posicione-se espiritualmente e o milagre virá. Ana queria ser mãe, era humilhada por Penina, a outra mulher de Elcana. Vai ao templo, se joga, se derrama, começa a bradar e gritar ao Senhor. O sacerdote pensa que ela está bêbada. Mulher não tem vergonha, beber na casa de Deus. E ela diz: não, Senhor, eu quero um filho. Eu não estou bêbada, eu estou me derramando, eu estou me despedaçando na presença de Deus, porque eu preciso de um milagre. Quando você se derramar ao Senhor, você vai ver o seu milagre. Buscar-me-eis e me achareis, diz a palavra, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você deve honrar a Deus com a sua fé, mas é com toda a força do seu entendimento, com toda a força da sua alma, com toda a intensidade do seu ser. Quando você fizer isso, você vai ver o milagre acontecer. Mas tem um detalhe: o milagre nem sempre acontece como eu espero, mas ele sempre acontece da melhor forma. Quem crê nisso?
Eu vou encerrar dizendo 3 coisas básicas que eu separei para o final. Primeiro, é que nesse ano de 2026, ao tomar a ceia, comer do pão, beber do cálice, faça uma reflexão sobre o sacrifício de Cristo. Diga, sacrifício de Cristo. Lembre-se que Ele entregou o seu corpo em sacrifício por você. É momento de você fazer 2 coisas em relação a isso. A primeira é agradecer. Hoje é a primeira ceia, quando for comer, agradeça. Obrigado, Jesus, porque o Senhor veio ao mundo e morreu pelos pecadores, dos quais eu sou um. Obrigado porque sem o seu sacrifício não haveria esperança de vida eterna. Comece a falar isso numa linguagem espiritual, de gratidão e de reconhecimento. Diga, reconhecimento. A segunda coisa dentro disso é que você precisa também entender que você tem total dependência dele. Diga, dependência. Dependência de quê? Da sua graça. Graça é favor imerecido. É um favor que eu não fiz nada para merecer. Por isso a gente fala de graça, que não custou nada. A palavra caris, que é traduzida como graça, dá origem à palavra carisma. Carisma são os dons da graça. A manifestação do poder de Deus na vida dos que creem para manifestar a sua glória aqui na terra. Por isso uns falam em línguas, outros interpretam, uns curam, outros fazem isso, outros fazem aquilo, porque Deus capacita a sua igreja como Ele quer, usando quem Ele quer, do modo que Ele quer. E Deus vai reacender esse carisma na vida dessa igreja. Obrigado, Senhor, pelas 5 pessoas que disseram amém. Eu vou dizer de novo, mas só vai dizer amém os que querem isso. Deus vai reacender a chama do seu carisma na vida dessa igreja. Melhorou um pouquinho. Os dons da graça estão à disposição, mas eles não são dados para vaidade, para ostentação e exibicionismo, para dizer, ó, nossa igreja é maravilhosa, ela tem os dons. Grande coisa. Pastor, sim, grande coisa. A igreja de Corinto era a igreja mais carnal que tinha. Sim ou não? Onde mais tinha pecado encoberto era na igreja de Corinto. Não é isso que a Bíblia diz? E no entanto, era a igreja que tinha o quê? Todos os dons. O que foi que eu disse? Todos os dons. Existência de dons não é garantia de ausência de pecado, porque cada um vai dar conta de si mesmo. Pastor, eu pequei. Pequei na área moral, pequei na área financeira, pequei na área espiritual. Não quero saber em que área você pecou. Eu quero saber apenas se você se arrependeu. Sim, Senhor, eu me arrependi. Eu quero saber se você confessou a Deus o seu pecado. Sim, eu confessei a Deus o meu pecado. Eu quero saber se você abandonou o pecado. Sim, eu abandonei o pecado. Então eu digo a você o que Jesus disse à mulher adúltera: vá em paz e não peques mais. Igreja é lugar de tratamento de caráter. É lugar de tratamento de alma para restauração. Igreja não é tribunal de inquisição. Igreja é um hospital espiritual para, através da palavra de Deus, trazer vida pelo reconhecimento da bondade de Deus, oferecendo Cristo para morrer por nós, e pelo reconhecimento de que somos dependentes da sua graça todos os dias. Quem diz amém a isso? Amém. Diga, eu sou grato a Jesus pelo seu sacrifício e sou dependente da sua graça. Amém? Glória a Deus. Vamos ao segundo aspecto que eu gostaria de enfatizar. É a necessidade de buscar ter comunhão com os irmãos. Comunhão é koinonia. A palavra que é traduzida por comunhão é koinonia. Koinonia é uma derivação da palavra oikos, que tem a ver com casa. Então, koinonia tem a ver com aquele tipo de comunhão que a gente tem dentro de casa. E a comunhão que a gente tem dentro de casa, às vezes ela não é perfeita. Aliás, ela nunca é perfeita. Às vezes o marido chateia com a mulher chateia com o marido, os pais com os filhos com os pais, irmãos com os outros, mas na hora que precisa está lá do lado. Está junto. Porque o conceito de comunhão é que ele é parte de mim. Eu sinto isso. Eu me sinto ligado a você, você é parte de mim. E se eu sou um com você, e você é um comigo, o que te afeta, me afeta. O que te alegra, me alegra. É por isso que a Bíblia manda se alegrar com os que se alegram, mas chorar com os que choram. Porque quando a comunhão é exercitada, existe uma coisa que a gente usa muito hoje em dia, uma palavra que é conexão. Diga conexão.
Conectar é ligar, é estar ligado. Jesus Cristo, no capítulo 17 do Evangelho de João, ele faz a oração que é chamada de oração sacerdotal. Preguei sobre isso outro dia. Em determinado momento ele diz assim: faz com que eles tenham contigo, ó Pai, a mesma comunhão que nós temos. Que eles sejam um contigo, como eu sou um contigo, ó Pai. Olha que oração linda. Jesus está pedindo que a conexão do Pai conosco seja semelhante, similar, parecida com a que Ele tem. Mas para que Jesus tivesse esse nível de conexão, de intimidade, Ele buscava a face do Senhor todos os dias. Se você não é uma pessoa que busca a intimidade com Deus, você não vai ter conexão com Deus. Se você é uma pessoa que entende a religiosidade a partir de uma prática ritual, circunstancial, circunscrita a um lugar, a uma geografia. Aqui é o templo, aqui é o lugar de adorar a Deus. Não, aqui é um salão que a gente consagrou a Deus. Isso é só um salão que a gente chama de templo. Podia ser no alto de uma montanha, numa construção no estilo antigo. Podia ser uma réplica do templo de Israel. Isso não tornaria esse lugar sagrado pelas suas construções, pelo material que foi usado, mármore, granito, ouro, pedras preciosas. A excelência não está nisso. A excelência não está na estrutura. Está cheio de crente atraído por estrutura. A única estrutura que realmente conta é a estrutura interior, que é fruto da intimidade com Deus. Em Mateus capítulo 24, os discípulos estão andando com Jesus no templo, que tinha sido reformado pelo rei Herodes. Dizem os historiadores que o templo era lindo. Pedras de mármore, esculpidas, uma obra de arte. Era uma das maravilhas do Oriente. O templo de Israel era lindo. E quando os discípulos estão passando ali com Jesus, e eles veem aquelas colunas gigantescas de mármore, eles exclamam: Mestre, olhe para isso, veja que construção, que estrutura, que beleza, que coisa magnífica. Jesus olha para eles, e eu gostaria de imaginar a expressão de Jesus ao dizer isso. Vocês estão admirados, é? Com essa beleza de estrutura? Meus filhos, em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí eu faço eco de novo com o que Jesus disse em João capítulo 4, 23 e 24. Mas a hora vem e já chegou. Preguei sobre isso aqui recentemente. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Diga comigo: eu posso expressar a minha comunhão com o Pai, tendo comunhão com o meu irmão. 1 de João 3,16, no Evangelho de João, a primeira carta de João, diz que a maior demonstração de amor que você pode dar é ter comunhão com o seu irmão, é dar a vida pelo seu irmão, é pagar um preço pelo seu irmão. E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quando você decide dar a vida por alguém, você decide pagar um preço por esse alguém. Um pai dá a vida pelos filhos, uma mãe então nem se discute. Imagina que seu filho está na mira de um ladrão, está repreendido em nome de Jesus, repreenda. E você diz assim: deixe meu filho ir, me pegue. Porque o amor que você tem pelo seu filho é muito grande. E você está pronto a se sacrificar por ele. Se nós, sendo maus, não é verdade, Anivan? Imperfeitos, somos capazes, né, meu irmão, de pagar o preço por os nossos filhos. Imagina o amor que o nosso Pai tem por nós. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o único filho que ele tinha para morrer no meu e no seu lugar, para que o nosso pecado recaísse sobre ele. Como diz Isaías, o castigo que nos traz a paz de Deus, estava sobre ele. O castigo, porque Deus é correto, Deus é certinho, tudo que Deus faz é perfeito. E Deus disse: a alma que pecar, morrerá. Robson é técnico em segurança do trabalho e também é engenheiro de produção. Então ele conhece muito bem métodos.
ele sabe que se fugir de determinados métodos, dentro do universo corporativo, industrial, o risco de alguma tragédia acontecer é grande, não é verdade, meu irmão? Então você estabelece uma regra, não é porque você quer ser dominador, é para proteger. Eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Capacete na cabeça. Moto, capacete. É para proteger de um acidente, certo? Se você bater a cabeça, não vai ter traumatismo craniano. Mas tem gente que não quer usar. Cinto de segurança. Pode morrer usando cinto? Pode. Mas a possibilidade de morrer sem o cinto é infinitamente maior. Então, o que é que a lei faz? Ela diz, quem for pego sem o cinto, quem for pego sem o capacete, vai pagar uma multa astronômica e ainda vai levar pontos na carteira. Ela pune você para te proteger. Você passa a usar o cinto e usar o capacete. Não é porque você está preocupado com a proteção, é que você está com medo da multa e dos pontos que vai levar na carteira, pode perder a carteira. E Deus disse, a alma que pecar, morrerá. E morte na Bíblia é separação de Deus. Aí o que é que Deus faz? Ele manda um cordeiro para o sacrifício, um animal. E passa milênios o sacrifício do animal sendo feito no templo pelo pecado anterior. Quando Jesus nasce, e João Batista vê Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, o cordeiro que era sacrificado antes era pelo pecado passado. Mas esse cordeiro de agora, ele tira o pecado do mundo. Deus está dizendo que está perdoando os pecados de agora e futuro pelo sangue do cordeiro. Aí para esclarecer mais ainda, João explica tudinho de uma maneira que qualquer um entende. Ele disse, olha, prestem bem atenção. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Contudo, se vocês pecarem, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E aí quando você confessa o seu pecado, Ele te purifica. Ah, eu não preciso de um longo período. Não. Eu não preciso de um ritual. Não. Você precisa de arrependimento e confissão. Vem o arrependimento primeiro e depois a confissão. Arrependimento. Eu sinto um peso espiritual que me quebra no meio por eu ter feito aquilo. Eu não quero mais fazer. Eu me desconecto daquilo. O meu prazer, a minha alegria, a minha satisfação não existe mais por aquilo. Eu me desliguei daquilo, eu estou me ligando a Deus. Arrependimento é metanoia. A palavra arrependimento no original é metanoia. Metanoia é uma mudança de mente, de pensamento, é uma mudança de sentimento, é uma mudança do ser pessoal por inteiro. É isso que é arrependimento na Bíblia. Não é remorso, não é culpa, é transformação. E aí, por eu ter experimentado o arrependimento, que é a metanoia, a transformação, eu abro a boca e declaro, porque tem que ter a declaração, para que no mundo espiritual o diabo não tenha do que te acusar. A declaração é vir na igreja para ser humilhado diante de todos. Tem igrejas que fazem assim. Você deve procurar o seu líder. Ele vai orar por você, não porque ele tem autoridade, mas no nome daquele que ele representa. E se você tiver um arrependimento sincero, você vai falar com o seu Deus. E Ele que sonda os corações, Ele vai ver se há arrependimento verdadeiro ou não em você. É por isso que examine-se o homem a si mesmo, diz respeito ao que você de verdade sabe, que ainda está dentro de você. Vocês estão me entendendo? Quando Caim mata Abel, para vocês entenderem o que eu estou falando, ele deveria ter comunhão com o seu irmão, mas ele não tinha. Ele estava desconectado do seu irmão, emocionalmente e espiritualmente. Por isso ele mata o irmão, ele tinha inveja do irmão. De algum modo, não sei se caiu um raio do céu, não sei. Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a dele. Ele é tomado de inveja, porque ele queria o reconhecimento de Deus, da mesma forma que foi com Abel. Está cheio de gente assim, que esquece que também é pecador. Todos somos pecadores, carentes da graça de Deus. Mas quando o irmão peca, aponta o dedão e diz, olha o pecador miserável, olha o que ele fez, que vergonha. Quando na verdade Deus está interessado que nós sejamos um grupo de pessoas dispostas em comunhão a nos apoiar mutuamente para não vivermos escravos do pecado, mas sermos restaurados e transformados pelo poder de Deus. Quem diz amém a essa palavra? E em último lugar,
além da primeira reflexão do sacrifício de Cristo e da comunhão com os irmãos, que eu vou voltar a esses temas ao longo do ano mais profundamente, é a vigilância em uma vida reta. Diga, vigilância em uma vida reta. A ceia nos chama a um momento de introspecção, quer dizer, olhar para dentro. Introspecção é olhar para dentro. E nos chama, por causa disso mesmo, como eu disse antes, à santidade. E santidade aqui tem a ver com renúncia. Jesus Cristo disse na sua palavra, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Peraí, negar-me a mim mesmo quer dizer que eu não vou mais fazer o que me satisfaz? Isso mesmo. Eu não vou fazer o que me dá prazer? Isso mesmo. Eu não vou fazer o que me alegra? Isso mesmo. Eu não vou fazer as coisas que eu gosto? Isso mesmo. Se as coisas que me alegram, que me dão prazer e que eu gosto, estiverem em alinhamento, concordes, de acordo com a vontade de Deus, ótimo. Mas se as coisas que eu amo, que eu gosto, que me dão prazer, me dão satisfação, vão de encontro à palavra de Deus, eu tenho que fazer uma escolha. Vocês estão entendendo? Santidade tem a ver com renúncia. Mas ele não disse só negue-se a si mesmo, ele disse toma a sua cruz. Cruz é símbolo de morte. Eu tenho que morrer um pouco a cada dia. Romanos 12, versículos 1 e 2 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu tenho que morrer para mim mesmo. Paulo vai dizer, esta vida que eu agora vivo, não vivo para mim, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ele tinha consciência de que ele estava morto para si mesmo, para viver a vida de Deus. Cristo só vai viver a plenitude da vida dele em você, quando você morrer para as suas prioridades e deixar que as prioridades dele se tornem as suas. Isso é forte. É muito forte. Em Marcos ele diz assim no capítulo 10, que ninguém há que tenha deixado amor de pai, de mãe, de irmão nesta vida, por causa dele, e não receba no porvir muito mais, e a vida eterna. Deus tem para te dar toda sorte de bênçãos espirituais, reservada para os que nele creem. Porque tudo que você concentra aqui, fica aqui. Elon Musk é o homem mais rico do mundo. Está aumentando a riqueza dele exponencialmente. Já há quem afirme que Elon Musk vai ser o primeiro trilionário do mundo. Nunca um ser humano foi dono sozinho de 1 trilhão. Tudo leva a crer, no ritmo que vai, que ele vai ser o primeiro trilionário do mundo. Quer dizer que ele vai ter mais de 1 trilhão. Ele já é dono de bilhões e ele vai ser dono de trilhão. Aí muita gente fica embevecida. Isso é, eu com dinheiro desse, ele não sei o quê. Ilusão. Um monte de crente besta se deixou mover pela ganância e foi jogar na sorte da Mega Sena. Se alguém ganhou, quem é que não está no culto hoje? Teve ganhador de Juazeiro? Não, né? Brincadeira. Porque todo mundo quer o caminho fácil. O caminho fácil é mais atraente. Mas o caminho difícil é o caminho que eu falei há pouco, da dependência de Deus, porque o justo viverá, e para isso você tem que ter uma vida reta, uma vida coerente com os princípios que você diz crer, uma vida atrelada às virtudes que geram atitudes. Vamos repetir? Diga, virtudes que geram atitudes. Atitude que não é fruto de virtude, é teatro, é aparência. Mas quando a sua atitude é fruto da sua virtude, é essência. E Deus não está atrás de aparência, Deus está atrás de essência. Eu fiz uma postagem outro dia no meu Instagram, e alguém me perguntou por que eu fiz aquilo, e está lá no texto, mas parece que a pessoa olha e não enxerga. Tem um homem tirando uma foto, uma pessoa pobre, ele dando comida, e ele tirando a foto. E aí ele, tudo é teu, Senhor, é para a tua glória. E não é. Aí você pode rebater e dizer assim, mas quando vocês publicam foto do projeto social, Ame Mais, é diferente. Porque nós não estamos fazendo para promover o Ame Mais. Estamos publicando para estimular outros a fazerem.
Mas existem pessoas que você sabe perceber que você não é tolo, que fazem para se autopromover. E isso me remete de novo, eu falei na pregação anterior, vou falar de novo, aquele homem que subiu o monte para orar no templo. E ele começou a se gabar que ele dava o dízimo, que ele orava, que ele jejuava, que ele fazia, acontecia, que já tinha lido a Bíblia toda. E quando ele olhou embaixo, ele viu um publicano, cobrador de impostos. Disse, não sou como aquele ali, ó, que cobra imposto para dar aos romanos, aquele miserável, infeliz. E ele bateu no peito, o miserável, infeliz, publicano, e disse, Pai, tem compaixão de mim porque eu sou pecador. E Jesus Cristo disse que quem desceu naquele dia para casa justificado foi o homem que se humilhou. Porque quando você se humilha debaixo da potente mão de Deus, Ele te exalta. Quem se humilha diante de Deus é exaltado. Mas quem se exalta diante dos homens já recebeu seu galardão, quer dizer, sua recompensa. O que é que você quer? A recompensa dos aplausos dos homens? Muito bem! Parabéns! Isso aí! Maravilha! Você é maravilhoso! Você é incrível! Ou você quer fazer com a mão direita, sem a esquerda nem saber. Mas o Deus que tudo vê, lá do céu Ele olha, vê, se alegra com a sua vida e diz, verdadeiramente, ali está um servo fiel. Ali está uma serva fiel. Quando Satanás se apresenta, junto com os filhos de Deus, os anjos, ele disse, o Senhor, onde estavas? Passeando a terra, rodear por ela. Ah, foi? Sim. E você achou alguma coisa diferente? Viste meu servo Jó? Porque não há em toda a terra homem mais justo e fiel, que se afasta do mal e que busca a minha presença. Deus está atento a cada um de nós. Ele sabe se estamos ou não buscando a sua presença. Diga, Deus, eu preciso estar na tua presença. É hora, portanto, de alto mergulho para encontrar-se com a sua própria essência. O texto que eu citei no início, sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, ecoa através dos séculos e fala conosco. Deus está falando comigo, Teobaldo, e com você que está aqui e você que está me assistindo em casa. E Deus está dizendo, examine-se. Veja se em tua vida tem de fato algum caminho mau, alguma brecha, algum pensamento, alguma prioridade, algum comportamento que precisa ser corrigido ou abandonado. Existem coisas que só precisam ser corrigidas na forma como estão sendo feitas. E existem coisas que precisam ser abandonadas. E para você saber o que é que você tem que corrigir e o que é que você tem que abandonar, você tem que pedir o discernimento do Espírito Santo. O que é discernimento, pastor? É a capacidade de entender as coisas como elas realmente são. E só o Espírito Santo pode nos dar essa capacidade. O que é na minha vida conjugal, como marido, na minha vida como esposa, dizem as mulheres, como filho, dizem os filhos, como pais, dizem os pais, como ovelha, dizem as ovelhas, como pastor, diz o pastor. O que é que na minha vida, como empregado, como patrão, como aluno, como professor, como cidadão, o que é que na minha vida eu preciso mudar? Por exemplo, na política nós estamos vivendo um momento preocupante, em que nós vemos radicalismo dos dois lados. Quem é a esquerda, quem é a direita, é desejando a morte do outro, é desejando o mal. Gente, posicionamento político, cada um pode ter o que quiser. Agora, quando você deseja o mal do outro, só porque o outro está num campo político diferente do seu, você já extrapolou a compreensão do que é ser cristão. Porque ser cristão está muito além da visão política. Ser cristão tem a ver com ter intimidade com Cristo, com ser, aqui na terra, uma reprodução de Cristo a cada dia, com o caráter dele sendo reproduzido em nós, pela ação do Espírito Santo. E Cristo jamais desejou o mal de ninguém. Ele mandou oferecer a face. Ele mandou orar por quem persegue. Ele mandou abençoar quem amaldiçoa. E quando você quer viver uma vida reta, você procura fazer aquilo que Cristo fez, reproduzir o seu caráter. Então eu quero concluir lembrando 3 coisas que eu falei. Reconhecimento, admitir que tudo que temos espiritualmente vem de Deus e somos carentes e dependentes da sua graça. Comunhão, a necessidade de estarmos conectados com Deus, mas também conectados com o irmão. Relação vertical, relação horizontal. Aí tem que fazer o L. Esse L você faz sem medo. Porque é o L de lealdade. Não tem a ver com direita nem com esquerda.
Transformação, que nada mais é do que ajustar a nossa vida diária, cotidiana, a vivência cotidiana, diária, o que vivemos no dia a dia, para estar ajustado de acordo com a vontade de Deus. Se você fizer isso, você será um homem bem-sucedido em tudo que fizer, uma mulher bem-sucedida em tudo que fizer. Que hoje, ao comer do pão e ao beber do cálice, você lembre que você tem esse nível de comunhão espiritual com o Senhor. E você que está em casa acompanhando, que a mesma revelação venha na sua vida, em nome de Jesus.